Provavelmente você já se perguntou na academia quando você estava treinando alguma coisa que utilizasse a barra, que quando você colocava alguns pesos a mais de um lado, o outro lado não tombava, ou seja, o equilíbrio não iria ser prejudicado, mesmo colocando um pouquinho a mais de peso em um lado. E você já deve ter pensado que as leis da física estavam sendo desafiadas, mas na verdade não estão, e nós vamos entender nesse vídeo. Mas antes, solta a vinheta. Bom pessoal, primeiramente se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho, compartilhe, porque hoje iremos falar sobre pesos, academia e leis da física do equilíbrio de ponto de apoio. Então, olha isso daqui. Estamos aqui fazendo os experimentos para nós comprovarmos o ponto de apoio à alavanca. E aí, se inscreva no canal, deixe seu like e bora lá. Bom pessoal, eu tô preparando aqui, como vocês podem perceber, o nosso primeiro ponto de apoio vai ser essa cadeira. Eu vou colocar aqui e já volto para falar para vocês. Bom pessoal, eu fiz uma gambiarra aqui, que eu coloquei o peso. Aqui tem 4 quilos. Eu coloquei esse peso aqui e esse peso aqui para ela não rolar para baixo, porque essa cadeira é meio enladeirada. E aqui também tem 4 quilos. Cadê? Aqui 4 quilos. E aí nós vamos colocando o peso em um lado só para ver até onde vai. Bora lá pessoal, eu vou colocar aqui os pesos. Tem peso de 3 quilos, de 1 quilo, de 4 quilos também. E de 10 quilos se for o caso. De 10 quilos está aqui, ó. Mas é só se for o caso, não sei se vai ser. Vou começar com um peso de 3 quilos. Esse aqui é de 3 quilos. Bota aqui. Equilibrou ainda. Vai equilibrar. Botar mais outro de 3 quilos. Pronto, ó. Esse daqui já tem 6 quilos a mais do que esse lado e ainda não caiu. Ainda tá equilibrando. Bora colocar 4 quilos ou 1 quilo. Vou colocar 1 quilo. 1 quilo de novo. Outro de 1 quilo. Esse aqui já é diferente, mas é de 1 quilo. Ou seja, aqui tem quantos? Tem 6, 7, 8, 9 quilos a mais do que nesse lado e ainda não caiu. Vamos agora colocar o último peso de 4 quilos, os mesmos que tá aqui. Eita! Ou seja, o peso só não equilibrou mais quando já excedeu os 9 quilos de diferença. Ou seja, foi para 13 quilos de diferença e o peso caiu para o lado, sem se equilibrar. Mas agora nós vamos testar em uma estrutura onde os pesos, onde os apoios estão mais juntos um do outro. Aqui os apoios estão relativamente afastados. Um apoio, outro apoio. Aí agora nós vamos fazer com que os apoios fiquem mais ou menos assim. Vou colocar aqui em cima da caixa. É uma caixa. Bom pessoal, é essa caixa aqui e nós vamos utilizar ela para fazermos o experimento. Vou organizar aqui e já volto. Pesos arrumados, lembrando, eu não sei se vocês estão me vendo aqui, mas lembrando que esse aqui tem 4 quilos, esse aqui tem 4 quilos e como vocês podem perceber, os pontos de apoio estão aqui, ó, aqui e aqui, porque aqui não pega, ó, meu dedo passando. Então, os pontos de apoio estão muito mais próximos do que os pontos de apoio quando eu coloquei na cadeira, nos braços da cadeira. 4 quilos, está equilibrando. Vamos agora colocar o restante do peso. 3 quilos. Já tombou. Com 3 quilos de diferença já tombou, enquanto que na cadeira com os pontos de apoio em uma distância maior, precisou de 13 quilos de diferença para o equilíbrio exceder, ou seja, a barra não se equilibrar mais, comprovando que a distância dos pontos de apoio e a distância dos pesos até o ponto de apoio é o que faz o equilíbrio, ou seja... Bom pessoal, como nós vimos experimentalmente, o equilíbrio de corpos extensos, ou seja, a barra se encaixa nesse assunto porque ele é um corpo extenso e rígido, então por isso que é um corpo extenso. Ou seja, a barra se encaixa nesse assunto porque ela é um corpo extenso, ou seja, grande, comprido e é rígida também. Vai ele 1000 vezes! No corpo extenso, fica em equilíbrio quando a resultante das forças que atuam sobre este corpo é zero, e o somatório dos momentos deste corpo também é zero. Então, na barra tem várias forças atuando sobre ela,
e nas laterais dela também. Como a força-peso, que é causada pela gravidade e pela sua massa, a força-peso das massas das anilhas que eu coloquei nas pontas da barra, e tem a própria massa da barra, como eu já falei, que a gravidade fica atuando em cima. E a resultante de todas essas forças tem que ser zero para que a barra fique em equilíbrio estático como ficou por muito tempo. E vocês devem ter percebido que eu falei muito sobre a distância dos pontos de apoio e sobre as distâncias das anilhas para o centro da barra. Mas no caso da barra tem 2 pontos de apoio. Então por isso que o nosso referencial de equilíbrio tem que ser o ponto de apoio, os pontos de apoio. Então o que a gente tem que levar em consideração é a distância das anilhas para os pontos de apoio. A barra tem 120 centímetros, mas a distância das anilhas para os pontos de apoio devem ter em torno de uns 3, 4 centímetros. Então com isso, com uma distância maior entre os pontos de apoio, como aconteceu na cadeira, quando eu coloquei na cadeira, a diferença de massas em um ponto tem que ser muito grande para que esse equilíbrio estático seja violado. Na demonstração eu pulei de 9 kg de diferença para 13 kg de diferença, porque eu já sabia mais ou menos que 10 kg ou 11 kg não iam fazer a barra virar. Então eu já coloquei logo os 4 kg, que também é a anilha que eu tinha naquele momento. E o que eu também estou querendo dizer é que se a distância dos pontos de apoio fosse maior do que os pontos de apoio da cadeira, dos braços da cadeira, iria aguentar muito mais a diferença de pesos, ou seja, seria maior do que 13 kg de diferença. Em um apoio de barra, por exemplo, no agachamento em uma academia, a distância é maior do que os braços de uma cadeira. Então por isso que aguenta muito mais peso do que uma diferença de 13 kg. Já na caixa, como os pontos de apoio já estavam muito mais próximos e a distância entre as anilhas e o ponto de apoio na caixa já passava de 3, 4, 10 centímetros de distância, conseguiu aguentar muito menos peso, ou seja, conseguiu aguentar apenas 3 kg de diferença. E isso tudo tem a ver com a distância, como eu já falei, e com a força. Por quê? Porque tem uma fórmula do momento da barra, ou seja, vai ser sempre força vezes distância menos força vezes distância igual a zero. E assim entra em equilíbrio estático. Então, como a barra tem 2 pontos, um em cada lado, tem uma fórmula que é sempre F1, força 1, vezes distância 1, menos força 2, menos distância 2, e assim encontra a resultante, que tem que ser zero para que aconteça o equilíbrio estático. Então, tendo essa fórmula em mãos, também seria possível se a gente conseguisse mover a barra, ou seja, colocar uma distância maior entre a anilha de 4 kg, que tinha menor peso, para o ponto de apoio, enquanto que o lado que tinha mais peso, mais anilhas pesadas, ficaria sem nenhuma distância entre o ponto de apoio, e assim aguentaria muito mais peso do que apenas 13 kg de diferença. E isso tudo também está ligado com alavancas e com o torque, que é a força necessária para que um corpo entre em um movimento giratório, que por sinal a sua fórmula também é força vezes distância, só que ao invés de distância é o raio. E é por isso que as maçanetas das portas estão nas extremidades da porta, porque assim fica muito mais fácil e muito mais leve de abrir uma porta. Porque na extremidade da porta fica com uma distância muito maior do ponto de apoio que a porta está fincada na parede. Então esse foi o vídeo, pessoal. Espero que vocês tenham entendido sobre equilíbrio estático, sobre torque, sobre alavancas e sobre equilíbrio de corpos extensos. E que quando você for a alguma academia e colocar mais peso de um lado e a barra não cair, lembre-se desse vídeo. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever, de compartilhar, de comentar, de deixar seu like. Assista esse vídeo que está do meu lado. E é isso. Até o próximo vídeo. Valeu e abraço.